A temporada de férias ainda não acabou e a corrida pelas compras já começou. Eita, é uma lista interminável de itens. E muita gente prefere fugir das filas e comprar pela internet. Porém, como em qualquer compra online, é preciso ter atenção para não cair em golpes. O advogado Dr. Francisco Gomes Júnior, especialista em direito digital, está aqui para nos dar dicas importantes e esclarecer as nossas dúvidas sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo e eu não vou te chamar de delegado. Esse ano, como bom, vai? Né? Seja muito bem-vindo. Feliz ano novo, doutor. Também, né? Estava de férias. Estava de férias. Acompanhei suas férias todas. Tá? Graças a Deus foi tudo bem, mas eu estava com medo, doutor. Mas maravilhoso o lugar, hein? Maravilhoso. Aquele passeio no Egito. Foi. E Dubai eu também tenho muita curiosidade. Então... Muita coisa eu contratei online, por isso que eu estava com medo. Ah, é? Muita coisa online. Aí tem que ter medo mesmo. E aí a gente... Mas deu tudo certo. Graças a Deus. Que bom. A gente tem que ter cuidado. Mas assim, quando a gente fala, por exemplo, de material de compra escolar, nos parece muito simples. São itens corriqueiros, né? Onde é que eu posso me equivocar e cair num golpe? Tá. Na compra de material escolar. Aliás, deixa eu contar para você uma coisa que aconteceu hoje no meu escritório. Conte. Que eu fui procurado por uma pessoa e aí eu vou te contar esse golpe, que é um golpe que está acontecendo agora nesse período, tá? Porque tem os golpes da moda, né? Tem os golpes da moda. Isso. E tem o golpe das férias, né? Por exemplo, nas férias a gente tem alguns golpes que acontecem mais, porque o fraudador ele sempre está explorando a temática do momento. Então assim, por exemplo, está todo mundo de férias, eu vou explorar o quê? Todo mundo está procurando uma casa para alugar nas férias. E aí surge o golpe do falso aluguel, que é muito simples. Se anuncia num site em que se aluga casas, uma casa que na realidade não existe. O site é idôneo, mas a casa não existe. A casa não existe. E assim, obviamente a pessoa não vai até o local para checar se existe ou não. Então, se ela se limitar a alugar pelo site, ela pode ter o risco de estar alugando uma coisa que não existe, ela já pagou ou todo o aluguel ou adiantado, e isso vai sumir. Do mesmo jeito, existe a agência de turismo que vende a viagem que não vai ser entregue. Isso a gente toda hora está vendo alguém vendeu e não entregou a viagem, o pessoal às vezes está no aeroporto, até desesperado e etc e tal. Esses são golpes esperados que sempre acontecem nas férias, nesse período. Sim. Mas tem um golpe que aí a cliente me procurou hoje, e que ele é novo, mas assim, quando você começa a conversar, você vê que muita gente já foi abordada dessa maneira. A ligação do falso funcionário do seu banco. Então assim, liga alguém, diz que é funcionário do seu banco e que está ali naquele momento identificando uma compra provavelmente fraudulenta. Então ele te pergunta o seguinte: olha, tem uma compra aqui sua de 10 mil reais. É você que está fazendo? Não. Não é você. Não sou eu. Fala, então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer um procedimento de segurança. Você vai ter que ir até uma agência e ir a um caixa eletrônico. Tá? X. Tá? E aí entra o lado profissional do golpe. Ou seja, eles já sabem aonde é a sua agência ou o caixa eletrônico mais perto da sua casa. Geralmente eles falam: tem um caixa eletrônico aí perto? Tem. Vá até lá. Quando chegar lá, você vai ver um fone de emergência, telefone de emergência. Você vai ligar para esse número aqui que eu estou te passando. Então a pessoa vai, entra lá na agência, liga para o número, ou seja, ela cria vários mecanismos para você acreditar que é do banco mesmo, porque ela te mandou ao banco. As informações são precisas. Te mandou ao caixa eletrônico, só que aquele telefone de emergência do lado, ela te deu um outro número. E aí você liga para aquele número, vai atender alguém dizendo Banco X. Olha, delegado. Eu prenderia essas pessoas. Mas, e aí pronto, o golpe está feito. Aí liga para esse número, vai atender, vai falar banco, não. Vai atender, vai falar, não, eu fui vítima de uma fraude, eu preciso cancelar o cartão. Pois não, dados. Seu cartão é que número, seu número é tal, que número tem atrás do seu cartão. Pronto. Pega todos os dados e pronto. Online faz a festa. Antes da pessoa chegar em casa, já gastaram um monte no cartão dela. Então, assim, veja como é um golpe que quando a gente olha, a gente fala, ele é simples. Ele é simples, mas ele é feito de uma forma convincente. Não, doutor Francisco, Quem ligou, é o gerente do banco, alguém do seu banco, você confirmou, você foi até a agência, você foi até o caixa. Mas, doutor Francisco, como é que esse sujeito sabe a agência que está perto da... Como é que...
essa é a grande questão. Quer dizer, o elo aparentemente só fecha se você tiver uma informação prévia do banco. Então, você pode ter algum funcionário envolvido? É provável, porque como é que alguém sabe de antemão o telefone da sua casa, que você tem conta naquele banco, qual é a agência, etc. e tal? Né? Porque para conquistar a sua confiança, ele lança alguns dados seus. Você fala, é a Regina? O seu CPF é tal? O seu telefone é tal? E você vai ver que, poxa, está te falando alguma coisa concreta. Então, pode ter a participação de alguém lá de dentro, do próprio banco. Os bancos vão ter muita dificuldade de descobrir, assim como, por exemplo, a gente às vezes tem chip clonado de operadoras de telefonia dentro da loja de telefonia. Meu Deus. Que é o famoso, você fica aqui um pouquinho, que eu vou lá dentro ver alguma coisa, quando volta, fala o seu chip está instalado e clonado. E essa história, você fica aqui um pouquinho que eu vou lá ver, é uma coisa que acontece mesmo. Acontece porque às vezes bastante, porque o cara fala, tecnicamente eu tenho que levar lá só para o técnico ver. Né? Acontece, eu tenho ações judiciais no escritório contra as operadoras por conta disso. Eu tenho um caso que é o mais emblemático, em que eu consegui comprovar que a fraude aconteceu dentro porque da loja. A minha cliente, a vítima, ela foi muito esperta no momento e ela conseguiu bater uma foto da tela do rapaz lá da loja. Que estava atendendo. E na tela apareceu ele mudando o endereço dela. Então, nossa, esse rapaz é um criminoso. Funcionário da operadora. Aí eu entrei com a ação está agora para ser julgada, mas eu já fiz todas as provas. E fizeram o quê com esse chip clonado? Com esse chip clonado eles tentam fazer compras, né? Por exemplo, e tem muita coisa que você habilita a sua linha, você habilita o número da sua linha. Tem gente que deixa a linha habilitada como o número do Pix, tem gente que deixa a linha habilitada em vários aplicativos e a pessoa tenta entrar. Você imagina, esse cara que clonou o chip, não é que ele clonou o chip. Ele clonou o chip e como ele está lá, ele sabe nome, CPF, endereço, tem tudo. Mas é um criminoso, um estelionatário. E é o que mais tem, porque é um outro dado que eu queria te trazer antes de falar do material escolar. A gente fechou 2022, né? Eu trouxe até aqui o número para que eu não me confunda, só dar uma olhadinha aqui, mas exatamente. A gente fechou 2022 com 38 milhões de golpes praticados. Milhões? Milhões, tá? São dados levantados pelas secretarias de segurança e por uma consultoria chamada Carpesc. Ou seja, são 38 milhões de golpes, para você ter uma ideia, é 1,5 mil golpes por minuto. E aí você tem até o número dos golpes mais aplicados. Vamos lá. Então, para que você tenha uma ideia, o golpe mais aplicado no ano passado, eu tenho alguma ideia? Golpe do amor. É quase. Esse está em terceiro. Foi o do falso emprego. Aquele do falso emprego é muito fácil. Todo mundo recebeu, acho que aqui no estúdio, todo mundo recebeu emprego, você trabalhar na sua casa, tarde e tal. Esse foi o primeiro lugar. E o segundo foi o Auxílio Brasil. Para você ter uma ideia, o golpe do falso emprego foram 800 mil vítimas. Vítimas que fizeram aquele famoso depósito. Inicial, para começar. E o Auxílio Brasil, a mesma coisa, que a pessoa ligou, vai começar a receber o auxílio, tem inclusive 3 parcelas acumuladas para receber, você vai depositar, tal. Então, esses dois golpes que seguem o mesmo mecanismo. E aí tem uma coisa interessante, de um ano para outro a coisa mudou. Em 2021, o golpe era dado por e-mail. Então você tinha um e-mail que você recebia, vinha com aquele link duvidoso e falava clique em cima. Em 2022, os maiores golpes são o de WhatsApp. O falso emprego você recebe pelo WhatsApp. O Auxílio Brasil, ou seja, é alguém que te manda uma mensagem dizendo algo pelo WhatsApp. Ou seja, já mudou daquela fase e-mail, já SMS, sofisticou. para o WhatsApp, que é um meio mais rápido. E mais próximo. Mais direto. E o golpe do amor que você mencionou, esses dias a gente leu no jornal, inclusive, um rapaz que infelizmente foi morto, porque foi atraído para uma emboscada, tá? Então é assim, está cada vez mais complicado porque ele se sofistica à medida em que a pessoa que está falando com você te manda fotos, te mostra o perfil dela. É um trabalho de convencimento, igual aquele filme que a gente já viu lá do golpista do Tinder. É aquilo, um trabalho de convencimento que ele vai dia após dia, até você falar, pô, dá para eu confiar nessa pessoa.
E aí, se você marcar um encontro num local perigoso... Então, os golpes mais comuns que eu tenho aqui como os mais praticados neste início do ano. O falso aluguel, da agência de viagens, nudes. O golpe do nudes, ele vem... Ele é uma, digamos assim, ele é uma faceta do golpe do amor. Ele pode acontecer com ou sem golpes do amor. Mas o golpe do nudes, ele é simples. E embora a gente diga, ele vai pegar o desavisado, não. Ele pode pegar várias pessoas. Vou dar um exemplo. Você está no Twitter, tweetando. De repente você está lá descendo no feed e aparece lá. Quer receber uma foto minha? Acha eu mais bonita ou, sei lá, o Messi? E aparece uma foto sensual de uma garota. Tá? Vai ter quem responda e diga, quero. Né? Tô vendo gente rindo aí. Já caíram no golpe. Vai ter gente dizendo, quero. E a partir daí, essa pessoa vai estabelecer uma conversação. Então, como que o golpe vai fechar? Ela vai te mandar um nudes dela, aí ela vai falar, me passa o seu WhatsApp pela DM, lá, pela linha direta. Vai te mandar um nudes dela e vai começar a conversar com você. Em algum momento ela vai falar, poxa, me manda uma foto sua também. Não precisa ser nudes, mas me manda uma foto sua. O cara manda. Estou falando do cara porque a maioria das vítimas é homem nesse caso. O cara manda, tá? E continua conversando. Em certo momento, aparece ou um delegado, pareço eu, né? Parece um delegado, ou o pai da moça. E vai dizer o seguinte... Mas conheço quem já caiu nesse golpe. Ela é menor de idade. Você está fazendo aqui um crime de abuso sexual, um crime de pedofilia. Minha filha é menor de idade. Minha filha tem 15 anos, minha filha tem 16. Vou denunciar. E, de fato, quando você olhar para a foto da garota, tem vários exemplos. A foto é muito duvidosa. Sabe aquela foto que você olha e fala, eu não sei quantos anos tem essa menina. Se ela tem 15, 16, mas talvez a pessoa, no momento da empolgação, falou, vou conhecer alguém, entrou. E aí começa a chantagem. Primeiro liga o pai e fala, eu vou te denunciar. Se o cara cair, ótimo, a extorsão já está aí. 1.500, 2.000 para que eu não te denuncie. Né? Se o cara não cair, o segundo passo liga um delegado dizendo, eu estou aqui na delegacia com o pai de não sei quem e tal. E na forma mais sofisticada que eu já vi, há um cenário de delegacia. Você está brincando comigo. O fundo é aquele papel de delegacia que é fácil. Mas é uma encenação. É uma encenação. E aí você vai tomando dinheiro das vítimas. Então é assim, isso está acontecendo... É muito. É muito. Com um detalhe. As pessoas não querem denunciar. Porque vergonha. A vítima, além da vergonha, pode ser casada, pode ter uma série de embaraços para ela denunciar. Então é um golpe que fica barato. É um golpe que a pessoa dá e fica barato. Então, muda o ano, muda o golpe. Muda o golpe. Vamos às perguntas, que aí a gente consegue abranger mais situações no mesmo assunto. A primeira pergunta é da Paula. Quais os cuidados eu devo ter ao marcar encontro com alguém que conheci por aplicativo? Então, porque muita gente se relaciona por aplicativo, né, doutor? Na realidade é o seguinte, existe a teoria e a prática. A teoria seria, tome todos os cuidados, conheça a pessoa melhor, tente conversar com ela durante alguns dias. Essa é a teoria. A prática é o seguinte, muitas vezes é a empolgação, eu conheci e quero ver hoje, né? A dica do seja um lugar público, com um monte de gente, se possível leve uma amiga, é uma dica que a gente faz, mas que geralmente é superada, porque você pode entrar num shopping movimentado com alguém e se o cara quiser te sequestrar, basta encostar lá uma arma. Então, muitas vezes a gente fala o seguinte, no primeiro encontro, vá com uma amiga. Vá com uma amiga. Se for um primeiro encontro, digamos assim, casual, para conhecer, vá com uma amiga. Se for outra intenção, obviamente não, mas eu digo, vá com uma amiga, marca o encontro no shopping e diga, essa é minha amiga, enquanto a gente conversa aqui, ela já vai embora, ou ela vai dar uma volta, tal, mas a pessoa vai saber que tem alguém junto. Isso é bastante importante, tá? Segunda dica, se possível, e se a pessoa tiver de boa fé, isso é igual àquela coisa do te revistar antes de entrar no avião. Se você está de boa fé, você não tem problema. Tudo bem, Me reviste, vai passar aqui no raio-x. Então, você vai dizer para ele, olha, tem muito golpe por aí. Você se importa de me mandar um documento seu? Uma foto aqui pelo WhatsApp mesmo de um documento seu?
E no que ele mandar, você cheque. Vá no Google, coloque lá o RG que ele te mandou. Se ele relutar, você já luz amarela gritando, né, amiga? Exatamente. Você já sabe que pode ter alguma coisa. Então são dicas simples. Compartilhar a localização também com alguém. Isso digamos assim, o básico é você saiu, mesmo, isso em qualquer golpe, por exemplo. Vou comprar um carro, às vezes o carro é falso. Então sempre deixe o teu celular com o localizador ligado, né? Compartilhar e ter aquela localização remota. Próxima pergunta, do Otávio. Eu posso devolver pacotes de viagem que comprei e me arrependi? Pode, porque aí você está entrando no direito do consumidor. Então não é golpe, não é fraude. Não é fraude, você comprou realmente, né? Você se arrependeu ou perdeu seu emprego, não pode mais pagar. Enfim. Então você tem o prazo do Código do Consumidor, que é de 60 dias, para poder se arrepender e fazer a devolução do valor. Mas tem eu, por exemplo, sou uma pessoa que marca a viagem e vira e mexe, tem que cancelar voo porque eu não consigo ir. Mas, às vezes demora 1 ano para te reembolsarem e descontam uma taxa de administração. Isso que eu ia falar, tem um custo. Tem um custo. E esse custo, ele é variável. Geralmente, entre 10% e 20% você vai perder. Além disso, é abusivo. Tá. Né? Tá? Próxima pergunta. Laura, eu sou obrigada a fornecer dados como CPF, por exemplo, numa compra online? Isso é uma questão interessante. Foi na loja, te pediram CPF, não é obrigatório. Se for compra física, você está na loja, ela está te pedindo porque eles usam no cadastro deles. Isso. Então, mas eu falo, não E quero dar o CPF. E ela é obrigada a fazer a compra. E online? No online, é obrigado a dar o CPF, ufa. Porque você vai emitir a nota fiscal eletrônica. E aí é pré-requisito o teu CPF que vai constar na nota. E tem risco? Fornecer Olha, um dado isolado, que é o CPF, é um risco muito pequeno. Né? Geralmente as quadrilhas trabalham com um conjunto de dados que eles vão juntando das pessoas. Então eu não vejo um risco grande em fornecer o CPF. Mas saber que é protocolo numa compra online já alivia, né? E partindo do pressuposto que você também checou a idoneidade da empresa. Do site onde você está efetuando a compra. Próxima pergunta da Heloísa. Além do boletim de ocorrência, o que mais devo fazer ao sofrer o golpe? Essa é uma pergunta muito interessante pelo seguinte. Boletim de ocorrência é o básico. Você falar para qualquer... sofri um golpe. Vai lá, faz o boletim de ocorrência. Tá, mas daí você fez e morreu aí. Né? Porque não é que morreu aí, é que a polícia está investigando milhões de golpes. Às vezes ela consegue pegar uma quadrilha. Às vezes ela não vai pegar a sua quadrilha. Mas mesmo que ela pegue a quadrilha, isso não significa que você vai reaver o seu prejuízo. O boletim de ocorrência é a notificação de que sofreu um golpe. E de certa forma, uma defesa sua. Caso se o capitão falar, você gastou tanto, você fala, aqui o BO. Mas o que você deve fazer, e aí sem puxar a sardinha para o meu lado, quer dizer, ou você vai buscar um advogado, ou você vai buscar um Instituto de Defesa do Consumidor. Para dar andamento. Assim, porque na realidade é o seguinte, vamos supor que você foi vítima de um golpe por uma omissão do seu banco, uma omissão de uma rede social. Tá? E como que se caracteriza isso? Fácil. Eu gasto R$1.000 por mês, o cara fez lá uma operação de 30 mil e o banco não desconfiou. Então aí você consegue provar que houve uma falha de segurança no banco. Ou uma conivência responsabilizar. Rede social é a mesma coisa. Então é assim, cada caso é um caso? Sim. Mas o mais importante é você tentar reaver. Porque assim, fazer o BO é bacana, mas não resolve, não vai te dar o dinheiro de volta. Então procure alguém que vai analisar, porque muitas vezes não vai ter como reaver. E você vai olhar, você vai falar, você fez um Pix, isso daqui era uma conta laranja, esquece. Perdeu. Mas você olhando com um profissional, ele vai te dizer se tem jeito ou não. Próxima pergunta do Leandro. Qual a forma mais segura na hora de efetuar o pagamento? Eu vou falar por ordem, tá? Vamos lá. A mais segura é o dinheiro, é óbvio. Existem alguns mitos que eu acho que é interessante a gente pelo menos refletir sobre eles. Um é de que o dinheiro é uma coisa do passado que não vai ser mais usado. Não, o dinheiro é útil em muitas coisas. O dinheiro vivo, né? Vivo. Eu vou fazer uma compra de R$4,90. Às vezes eu pagar com uma notinha de R$5 e ter um risco zero, porque eu paguei em dinheiro, é melhor do que eu passar o meu cartão por R$4,90 e ter o risco de alguém me clonar. Então, já é uma coisa relativa. Isso vou fazer um paralelo com um mito que as pessoas falam assim: caderneta de poupança é uma coisa do passado, ninguém usa mais, é o pior investimento. Isso a gente vê também em publicidade. Muito, Não é. Tudo é relativo.
ela vai te dar lá 0,5%. Então ela vai ser um pior investimento em relação ao que te deu 1 ou 2. Mas ela vai ser melhor em relação ao que te deu um negativo. Exato. Então, não são verdades absolutas, mas pela ordem, o dinheiro é o mais seguro. É o mais seguro. O cartão de crédito e não de débito. Por que o de crédito? Porque você tem alguns dias até o vencimento. Então, se você não gostou da mercadoria, se você viu algum problema, você tem o tempo de se tornar, e o do débito não é debitado na hora na sua conta. Joia. Né? O do débito é o terceiro, tá? E o Pix no quarto. Porque o Pix fez, está feito. O Pix não tem volta. Então, eu diria que o Pix está no fim da fila. Então, isso é igual àquela coisa assim, vou transferir um dinheiro para quem eu não conheço. Vou fazer via Pix? Se eu puder fazer via TED, eu faço via TED. Claro. Que ali eu tenho CPF, nome, tenho todos os dados da pessoa, tá? E no Pix eu só tenho aquele númerozinho que ela me deu. Que vai saber, né? Que pode ser um número qualquer. Então, exatamente. Tá? Andréia, como saber se a empresa é confiável? Isso online, né? Porque fisicamente... Isso a gente já viu, né? Quer dizer, a pesquisa online é uma pesquisa simples. Você pode ir num buscador qualquer, no Google, digitar o nome da empresa, vai aparecer o CNPJ, pesquise o CNPJ daquela empresa. O Google resolve. O Google resolve. Além do Google, porque o Google vai te dizer o seguinte, empresa tal, CNPJ tal. Tá. Se você quiser ter mais trabalho, você entra lá no site de junta comercial e digita o CNPJ para ver se corresponde. Tá, confere. Entrou no site, fora outras coisas, como tradição, já existe há um bom tempo, etc e tal. Entrou no site, você se lembra o tal do cadeadinho na parte de baixo. Fundamental. Fundamental. E a empresa, o meio de pagamento. Ou seja, o meio de pagamento é PayPal, é uma empresa já conhecida que está fazendo aquela cobrança, ou é um meio de pagamento assim meio estranho, que assim, não, faça um Pix para essa conta e na hora que você vai olhar, não é nem o nome da empresa. É uma conta pessoa física, você fala, eu estou comprando a pessoa jurídica. Então, esses são os cuidados que você deve ter. Vai no Google, pesquisa e também vê o cadeadinho. Essas são as principais. Agora, é impressionante como compras online geram clonagem de cartão, né? Gera. Uma amiga minha, do nada, 5 mil reais, e ela falou, mas eu não tive nesse lugar nem nada, mas a compra é feita com o cartão dela, mas sempre online. Sempre. Da onde, né? Não é possível que não haja conivência de alguém com acesso a informações, doutor. É verdade. E deixa eu só mencionar um último golpe que eu esqueci. Mencione. Que está acontecendo agora também, que é o golpe do falso iFood, ou do falso Rap, ou do falso tal, que é que tem duas vertentes. Uma a gente já viu, aquela do entregador que vai lá e tenta de alguma forma filmar o cartão na hora do pagamento, ver você com a senha na maquininha. Mas a nova é a do falso restaurante. Ou seja, o falso restaurante coloca lá no iFood, você pede a comida, não chega, você já pagou. Você vai ligar no iFood, você vai descobrir que o restaurante não existe. Como é que o iFood, falando iFood, Rap, qualquer uma, não tem culpa disso, porque se alguém fez um cadastro, colocou o restaurante e colocou um documento frio, eles não tem como checar. Como é que eu posso saber se aquele restaurante existe? Mesma coisa. Você vai no site, você vai numa busca. Ou você já passou na frente e viu. Isso. Em restaurante, todos têm site. Né? Principalmente se o cara está num aplicativo desse, é porque ele tem delivery. Se ele tem delivery, ele tem um site com cardápio lá. Site, Instagram, né? Isso, rede social. Alguma coisa vai ter. Então você vai ter. E geralmente, ou no site ou no Instagram, tem o telefone deles também. Outra coisa, doutor, usar o cartão virtual é mais seguro do que o cartão físico? Porque os bancos insistem nisso. Isso, ele é mais seguro, porque na realidade você troca a cada operação o cartão. Então você não tem uma repetição do cartão. Então você fala, eu quero um cartão virtual que eu posso usar, e aí depende do que você vai combinar com o seu banco, durante um determinado período de tempo. E a partir desse período de tempo eu quero que você me troque para outro cartão virtual. Os bancos já estão fazendo isso sem você saber, tá? Sem você saber. Tem o cartão virtual temporário e tem o cartão virtual. O temporário dura 24 horas, qualquer coisa assim. E o temporário é para uma compra. Mas o outro, ele também tem um período que o banco vai querer trocar com você. Por quê? Porque se você não fizer isso, ele vai se tornar igual ao físico. É o que eu falei, vai ficar com o mesmo cartão, o mesmo número, 1 ano, 2 anos. Então, geralmente, eu acho que em 3 meses o banco vai te sugerir e falar, olha, agora você vai usar este cartão. Então, é mais seguro? É mais seguro. Bastante seguro. Conversei com o advogado, Dr. Francisco Gomes, que está no Instagram como @FranciscoGomesADV, @FranciscoGomesADV. É fácil achar o seu livro?
É fácil, está em todas as Online? livrarias. Está no online também, na Amazon, então é fácil de encontrar. E nas lojas físicas. E tem o site que é ogf.adv.br, ogf.adv.br. Mas vai no Instagram, Francisco Gomes ADV, de advogado, que aí você tem acesso ao site para não ficar guardando muitas informações, muitas siglas. Bom ano, 2023, então promete seguir na mesma toada, 30 milhões de golpes. Como a 38. gente vai ser maior, né? Porque infelizmente está aumentando 20 e poucos % ao ano. Enquanto dá tudo isso. Enquanto a coisa dá certo, eles vão fazendo, né? Então, a tendência, infelizmente, não é das melhores. E por mais que você alerte, as pessoas caem. Isso é bom falar também, não tenha vergonha se cair no golpe. Você é uma vítima como milhões de pessoas. Então comunique, faça o BO e não tenha vergonha. A pessoa às vezes fica... Mas eles estão se especializando no golpe, né? Então não tem que ter vergonha porque é muito bem feito, muito bem arquitetado. É muito bem e cada vez vai ser melhor, porque a gente vai dando dica e eles vão sofisticando. Exato. Tá, joia. Muito obrigada, saúde, até breve. E quando tiver golpe novo, vem aqui. Tá bom. Que a gente fica sabendo e conta para os outros.